Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o Jacob, nosso presidente da Comissão da Agricultura, e todos os colegas deputados que já foram nominados. Aqui está o Geraldo, está o Giovanni também, Queiroz chegando. Chegou mais algum deputado. Mas eu queria aproveitar aqui, já que o Luiz Carlos Reis, nosso presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, abriu agora esse espaço até que chega o pessoal, mas não para fazer o discurso, mas colocar vocês o que está acontecendo aqui no Congresso Nacional, o que está sendo feito, para que depois se abra o debate e aí vocês possam colocar as suas situações locais, peculiares, e nós tirarmos daqui, dessa reunião, que pelo volume, pelo tamanho do problema, pelo conflito que está acontecendo, deveria não caber todo mundo aqui nessa sala, né? Mas é a dificuldade que a gente tem de trazer os nossos agricultores aqui, como está o deputado Capuani, que estivemos com ele lá no Mato Preto, no Rio Grande do Sul. Quero comentar o prefeito Jairo aqui de Cunhaporã, que também tem um problema muito sério lá, com a área Araçá, né? Estão querendo tirar os nossos agricultores, quase 200 famílias, para colocar indígenas lá que não existem, que não estão lá, e que hoje tem um conflito instalado, está se buscando uma solução lá em Santa Catarina, em Cunhaporã, saudades. E vamos ver se buscamos essa saída. Mas dizer a vocês que essa é uma situação que nós temos que fazer juntos, todos têm que se envolver nesse processo, vocês têm que sim lutar pelo direito de propriedade, é isso que nós estamos fazendo. Aqui o foco não é ser contra os indígenas, mas sim manter o direito de propriedade que a Constituição nos garante. A Constituição é bem clara que todos têm que lutar pelo seu direito à sua propriedade, com as forças possíveis de manter a sua posse, a sua propriedade. Está lá no artigo 5º da Constituição brasileira. Então o direito de propriedade está garantido sim pela Constituição. Nós estamos aí numa situação, na verdade, de interpretação errada da Constituição brasileira. E essa polêmica vem acontecendo há vários anos. Nós estamos há 10, 15 anos trabalhando esse processo, e onde nós temos um decreto 1775, que fez toda essa confusão, que é regulamentar a Constituição por um decreto-lei, que isso não pode existir. Porque a hierarquia das leis é bem clara. Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, decretos e aí portarias e outras coisas. Essa é a hierarquia das leis. E se regulamentou a Constituição brasileira por um decreto 1775 do presidente Lula, que fez com que as pessoas se autodeclarem indígena e vão em busca das terras pretendidas numa linha imemorial. O artigo 231 da Constituição é bem claro, disse que terras indígenas são aquelas que tradicionalmente ocupam. Está lá no artigo 231. Ocupam quando? 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. E diz mais, o que são terras tradicionalmente ocupadas? Aquelas que estão ocupadas ininterruptamente antes de 88. Então, a alegação é que não está escrito lá que terras indígenas é aquela no dia 5 de outubro de 88, quando a Constituição foi promulgada e criou toda essa confusão. Então, a interpretação, às vezes jurídica, da FUNAI, do governo, é que tradicionalmente quer dizer buscar a memória dessas terras, que é voltar ao ano de 1500. Né? Então, nós temos que devolver as terras para os indígenas, que foram os primeiros habitantes daqui. Esse é o entendimento de alguns. Então, essa polêmica está em discussão, e é isso que nós temos que buscar. A dúvida se instalou, o Ministério Público adotou essa linha, parte da Justiça adotou essa linha, e nós não conseguimos sair desse imbróglio. Então, o que nós temos que fazer? Esta casa, o Congresso Nacional, tem que resolver isso, né? E o ministro Rodrigo aqui, que é o Procurador-Geral da República, disse claro ontem que o Congresso Nacional tem que resolver isso. E é por isso que nós estamos chamando vocês aqui e dizendo que nós vamos ter que resolver isso. Nós vamos ter que mudar a Constituição brasileira. Se não está claro o artigo 231, lá a seção que trata da questão indígena, vamos mudar a Constituição. E é por isso que nós criamos aí, instalamos ontem a PEC 215. Não é a redação aquela que foi apresentada, mas sim
nós fazemos essa discussão em termos de Brasil e fazer uma nova redação aonde compete na Constituição a questão indígena. Essa é a discussão e é isso que nós temos que fazer. E vocês que estão lá na base, no interior, têm que fazer a parte de vocês. Primeiro, defender as suas propriedades, é claro. E segundo, o ano que vem tem eleição. O ano que vem tem eleição. Todos os deputados e senadores vão buscar voto e pedir votos. Eu, se fosse, não fosse deputado, estivesse lá, quem fosse pedir voto para mim, eu queria fazer a seguinte pergunta ao deputado. Você está de que lado? Como é que você vai se posicionar? O Geraldo está aqui também. Como é que você vai se posicionar perante essa questão? E colocar claramente isso. E faria também uma exigência. Deputado e senador, presidente da República, governador, volte para o Congresso Nacional, resolva o nosso problema e depois venha pedir voto. Esse é o caminho que nós temos que fazer. Eu acho que sair daqui consciente para os seus estados, para que nós possamos resolver isso. Do contrário, vai ficar todo mundo discursando lá que defende a propriedade, mas está aqui, vota contra, impede, complica, não deixa avançar. Então, acho que nós temos essa missão, e essa comissão está sendo feita aqui para isso, e também, nesse período, nós temos que resolver essa questão. Não adianta nós fazermos questões paliativas. Aqui uma emendinha aqui, um acerto lá, uma negociação aqui. Nós temos que mudar a Constituição brasileira e deixar claro o que é terra indígena e o que não é terra indígena. E esta casa tem a obrigação de fazer, aqui e lá no Senado. E vocês têm que exigir isso dos nossos deputados e senadores. Eu também sou proprietário, sei o que é isso, mas nós temos que fazer com que essa casa decida. E nós temos aí a PEC 215 instalada. Vamos, e a menos a intenção que se vá em cada estado fazer, deputado Marquiselli, deputado Benson, chegando, o Everton, acho que já falei todos aqui. E nós possamos, então, fazer esse trabalho urgente, antes das eleições, e que um pedido que nós fizemos, não conseguimos ontem com o ministro da Justiça, a Advocacia Geral da União, que cesse esse processo até que a gente possa resolver isso. Infelizmente, nós não conseguimos essa posição do governo, de cessar essas tratativas da questão do indígena, e também uma outra proposta, como é na reforma agrária, que todas as terras que forem invadidas não possa ser analisada como terra indígena num período de 2 anos, como é a questão da reforma agrária. Nós temos essa lei já e conseguimos colocar na lei, por isso as invasões de terra, quando existem no momento sem terra, 2 anos não pode se mexer naquela propriedade e não tem qualquer estudo em cima disso. Se nós conseguirmos isso, paramos o processo até que a gente busque a solução para resolver essa questão e, é claro, a busca da revisão de todos os processos feitos, sem aquelas condições de estudo e participação. Vocês estão aqui com dificuldade, e como falou aqui o Alceu, a IN2 da FUNAI autoriza a FUNAI a pagar passagem, hospedagem e alimentação para os indígenas que queiram vir aqui defender os seus movimentos, a sua etnia, os seus direitos sociais. É um absurdo que isso aconteça, mas nós estamos lutando exatamente uma posição de governo e que nós precisamos mudar, e o Congresso tem essa prerrogativa, essa obrigação. Vocês têm o outro lado, que é cobrar dos deputados e senadores posição para que eles resolvam esse problema, porque aqui nesta casa nós temos que resolver e mudar a Constituição, nós podemos, e não depende nem da sanção do presidente. Emenda constitucional, quem aprova é o Congresso e quem sanciona é o Congresso. Então, não tem essa de que o presidente vai vetar. Nós temos todas as prerrogativas e a condição de fazer isso, e nós estamos nos dispondo a fazer isso. Esse é o caminho, eu entendo, mais curto e final, para que a Justiça não possa ficar colocando posições diversas, o Ministério Público pode respeitar a Constituição, e não há lei maior que a Constituição, e nós temos que buscar isso, porque, do contrário, nós não paramos com o processo e marcar exatamente, marco temporal, 5 de outubro de 88, se estava lá os indígenas, terra indígena. Se não estava, não é terra indígena. E é fácil.
Os imagens de satélite podem mostrar isso claramente. É só ter boa vontade e querer fazer as coisas transparentemente. Obrigado.